Você já parou para pensar no peso que um jogador carrega quando entra em campo numa Copa do Mundo? Milhões de pessoas torcendo, a pressão da mídia, a responsabilidade de um país inteiro nas costas. Agora, imagine cometer um simples erro e esse erro custar a sua própria vida. Hoje eu vou te contar a história de Andrés Escobar, o jogador colombiano que foi assassinado por causa de um gol contra. Uma das maiores tragédias da história do futebol, que até hoje levanta discussões sobre violência, pressão e até onde vai a paixão pelo esporte. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Nos anos 90, a Colômbia não era apenas um país apaixonado por futebol. Era também um país marcado pela violência, pelo tráfico e por uma ligação perigosa entre esporte e crime organizado. O futebol, na época, era mais do que um jogo. Era um meio de status, de negócios e até de lavagem de dinheiro. Clubes tinham apoio direto de cartéis e jogadores eram tratados como símbolos nacionais. Quando a seleção colombiana se classificou para a Copa de 1994, a expectativa era enorme. Eles tinham um time fortíssimo: Valderrama, Asprilla, Rincón. E claro, Andrés Escobar, o cavalheiro do futebol, respeitado por sua disciplina e elegância em campo. A Colômbia chegou aos Estados Unidos como favorita. Muita gente dizia que poderia brigar pelo título. O próprio Pelé, em entrevistas, apontava a Colômbia como uma das candidatas à taça. Mas logo na estreia veio o choque, uma derrota para a Romênia por 3-1. Isso deixou o time pressionado e abalado. O jogo seguinte, contra os Estados Unidos, seria decisivo. Escobar sabia da responsabilidade. Era o jogo que poderia salvar ou afundar a seleção. No meio da partida contra os Estados Unidos, o destino foi cruel. Escobar tentou cortar um cruzamento e a bola acabou desviando direto para o fundo da própria rede. Um gol contra, simples, como acontece tantas vezes no futebol. Mas naquele contexto, se tornou uma tragédia. Os Estados Unidos venceram por 2-1, a Colômbia foi eliminada ainda na fase de grupos e todo o sonho de uma nação desmoronou. Naquele momento, Escobar não tinha ideia de que esse lance marcaria não apenas sua carreira, mas também o fim da sua vida. A eliminação foi recebida com revolta. A mídia, os torcedores, todos buscavam um culpado. E o gol contra de Escobar virou símbolo dessa frustração. Mas havia algo ainda mais sério. Muita gente poderosa perdeu dinheiro com apostas ilegais por causa da eliminação. E esse clima de violência misturado com futebol criou um cenário explosivo. Mesmo assim, Escobar voltou ao seu país de cabeça erguida. Chegou a escrever um artigo em jornal pedindo calma e união. Ele acreditava que o futebol deveria ser motivo de alegria, não de ódio. Naquela época, a Colômbia vivia sob a sombra dos cartéis de drogas. Muitos clubes de futebol eram financiados com dinheiro do narcotráfico. Isso significava que resultados em campo mexiam diretamente com apostas milionárias. Quando a Colômbia foi eliminada, não foi só uma derrota esportiva, foi um prejuízo financeiro enorme para a gente perigosa. E Andrés Escobar acabou pagando esse preço com a própria vida. No dia 2 de julho de 1994, Escobar foi a uma boate em Medellín. Estava com amigos, tentando relaxar e retomar a vida. No estacionamento, foi abordado por um grupo de homens. Testemunhas contam que uma discussão começou. Um deles ironizou o gol contra, gritando "Gol!" em tom de deboche. Escobar, conhecido por ser educado, tentou responder com calma, mas a discussão aumentou e, de repente, tiros. Foram disparados 12 tiros e a cada disparo o agressor gritava "Gol!". Escobar caiu no chão, sem chance de defesa. Tinha apenas 27 anos. Para a família, a dor foi imensurável. Ele era visto como exemplo de humildade, um jovem que não se envolvia em polêmicas. O pai dele chegou a declarar: "Meu filho nunca fez mal a ninguém, ele só queria jogar futebol". A tragédia não foi apenas nacional, foi pessoal e devastadora. Até hoje, familiares pedem que sua memória seja lembrada como símbolo de paz. Escobar estava no auge da carreira, tinha propostas de clubes da Europa
incluindo times da Itália e da Inglaterra. Era considerado peça-chave para o futuro da seleção colombiana. Muitos acreditam que ele poderia ter liderado a Colômbia em mais 2 Copas do Mundo. Mas tudo isso foi interrompido de forma brutal em uma noite de violência. A morte de Escobar chocou o mundo. Mais de 100 mil pessoas foram ao enterro. Jogadores, torcedores e até rivais prestaram homenagens. A FIFA, clubes e seleções ao redor do planeta lamentaram a tragédia. Era como se o futebol tivesse perdido não apenas um atleta, mas um pedaço da sua essência. E a grande questão ficou no ar. Como um simples erro dentro de campo pode custar a vida de alguém? Após o assassinato, jogadores colombianos passaram a viver sob medo constante. Alguns chegaram a abandonar a carreira internacional por receio de represálias. A seleção, que vinha em ascensão, entrou em declínio nos anos seguintes. O país demorou anos para se recuperar no cenário mundial, e a lembrança do crime continuava pesando sobre cada partida. O homem que matou Escobar foi identificado como Humberto Munhoz, guarda-costas de um narcotraficante. Ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão, mas cumpriu apenas 11. Saiu da cadeia em 2005 por bom comportamento. Isso gerou revolta na Colômbia e no mundo, já que muitos acreditavam que a punição foi branda. A sensação era de que a justiça jamais seria suficiente para reparar tamanha perda. Hoje, Andrés Escobar é lembrado não pelo gol contra, mas por seu caráter e dedicação ao futebol. Estádios e escolas levam seu nome. Torcedores ainda levam flores ao seu túmulo, mantendo viva sua memória. Documentários, filmes e livros foram feitos para contar sua história. Ele virou símbolo de resistência contra a violência no esporte. A história de Andrés Escobar é uma das páginas mais tristes do futebol. Ela mostra que, por trás das 4 linhas, existem vidas, famílias, sonhos. E que, no fim das contas, o futebol deveria ser apenas isso, um jogo. Nunca deveríamos esquecer que erros acontecem, que jogadores são humanos e que paixão nunca pode se transformar em ódio. Agora eu quero saber de você. Você acha que o futebol ainda cobra demais dos jogadores? Ou as coisas melhoraram desde os anos 90? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa. E se essa história mexeu com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.